Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu, chegando aqui com o conteúdo da semana, tá? Gente, quando a gente vê imagens, paisagens do nosso planeta, a gente não acha lindo? Tem várias imagens, informações maravilhosas que a gente encontra em todo o mundo. Será que essas formações, elas foram sempre assim? Ou será que elas mudam durante o tempo? Elas mudam, né? Elas não são paisagens fixas. Locais onde hoje são montanhas, possivelmente no passado, elas podem ter sido o fundo do mar. Né? Locais onde hoje não existe mar, pode ser que no passado tenha havido mar. Tá? Então, as paisagens do planeta Terra estão sempre em constante transformação. Essas transformações elas ocorrem devido a fatores como, por exemplo, os ventos, as chuvas, a temperatura, a radiação solar. Então são vários fatores que influenciam, né, na formação das paisagens do planeta. Tá? Então isso que a gente vai ver agora. E será que as paisagens que a gente vê hoje, elas vão continuar sendo assim, lindas? Será que vai continuar por muito tempo assim? A gente espera que sim, né? Tudo depende também, uma parte depende da gente fazer a nossa parte, preservar a natureza, tá? Vamos lá. Vamos localizar aqui o planeta Terra no sistema solar, tá? O sistema solar, ele é composto então por um grupo de planetas, né? São 8 planetas que orbitam em volta do nosso Sol, que é a nossa estrela mais próxima, que fornece a energia, né, fornece calor para que haja a vida no nosso planeta. Tá? Então aqui nós temos uma representação, tá, pessoal? Isso aqui é uma representação do sistema solar, mostrando aqui como que está a ordem dos planetas em relação ao Sol, quem está mais próximo do Sol e quem está mais distante. Tá? Então aqui a gente vê, no início, nós temos aqui 4 planetas que a gente chama de planetas rochosos. Por que são rochosos? Porque eles são formados por um solo rochoso, né? Um solo sólido. Tá? Então aqui está incluído então os 4 planetas primeiros aqui, o Mercúrio, que é o primeiro mais próximo do Sol, depois temos Vênus, depois temos a Terra e depois temos Marte. Tá? Esses planetas são os planetas rochosos. Tá? E aqui nós temos então os planetas que são chamados planetas gasosos, porque eles são formados por gases, tá, pessoal? Diversos tipos de gases, como hélio, dióxido de carbono, outros gases que formam metano, que formam esses planetas aí, tá? Então, assim, esses planetas, eles não têm um solo rochoso, não tem um solo firme, né? São gases bem concentrados que formam o planeta, tá? Diferente dos planetas rochosos. Tá? Aqui nós temos então Júpiter, continuando Saturno, Urano e Netuno. Tá? Esses são os planetas do sistema solar. A nossa Terra, né, ela se localiza num local que a gente chama de zona habitável. Tá? Perto de uma estrela, o nosso Sol é uma estrela, perto das estrelas existem essas chamadas zonas habitáveis, que são locais onde que possivelmente possa haver vida. Tá? No caso aqui do nosso Sol, nós temos aqui a Terra que fica nessa zona habitável, e nós temos vida na Terra. Ao contrário dos outros planetas que estão fora dessa zona habitável, que não tem. É possível que em outras estrelas do universo existam planetas orbitando essas estrelas em regiões habitáveis que possa haver vida nesses locais. Tá? É possível que isso aconteça. Até hoje a gente ainda não sabe se existe vida fora da Terra, mas isso pode ser, né, viável caso existam planetas que estejam nessas zonas habitáveis aí, beleza? Mais para frente a gente vai ver mais sobre a zona habitável. Continuando então. E o tamanho dos planetas, né?
tamanho deles? Eles são todos assim? Né? Eles são nessa proporção? Vamos ver então aqui a respeito do tamanho dos planetas. Vamos lá. Aqui também é uma representação que mostra como seria o tamanho dos planetas em relação aqui ao Sol, tá? Em relação uns com os outros também. É lógico, né, pessoal? Isso aqui é um desenho, é uma arte gráfica que representa os planetas em proporções calculadas. Então veja bem aqui, nós temos o Sol que aparece só um pedaço da curva do Sol aqui, mas imagine o tamanho dessa esfera, né? Comparada com os planetas. Então o Sol está aqui pegando só uma parte, né? E nós temos aqui, ó, bem pequenininho, que planeta que é esse? Mercúrio, que é o primeiro planeta mais próximo do Sol. Depois nós temos Vênus e a Terra. Vejam que Vênus e a Terra têm um tamanho parecido. Marte já é um pouquinho menor, bem menor que a Terra. Agora vejam Júpiter, o tamanho que é Júpiter em relação à Terra. Então vejam como Júpiter é grande em relação, é o maior planeta do Sistema Solar. Depois nós temos Saturno, aquele famoso planeta que tem lá os anéis de Saturno, né? Os anéis de gelo e rochas aqui que circulam o planeta, tá? Depois nós temos Netuno e Plutão, semelhantes ali em tamanho. Então aqui dá para a gente ter uma noção mais ou menos de como que é o tamanho em relação ao outro, tá, pessoal? Agora vamos continuar. E os planetas estão perto assim? Não, eles não estão perto assim, tá? Vamos lá, vamos ver a distância. Vamos ver a distância entre os planetas. Aqui nessa imagem temos aqui um desenho que mostra, né? Então lá o Sol, né? Mostra o Sol. E aqui nós vemos a distância, né? Uma simulação de distâncias. Vejam que Mercúrio, que é o primeiro planeta que circula em volta do Sol, ele está bem pertinho. Depois nós temos aqui o segundo planeta, que é Vênus, ele circula em volta do Sol aqui. E depois nós temos a Terra, que é o terceiro planeta, está nessa distância aqui. Daí Marte, depois nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então veja, mais ou menos aqui dá para ter uma noção de distanciamento entre os planetas em relação ao Sol. E aqui tem valores, tá? Nós temos aqui o Mercúrio bem pertinho, 57,9 milhões de quilômetros, tá? Vejam que a Terra está aqui, ó, a 150 milhões de quilômetros quase, ó, quase 150 milhões de quilômetros, tá? E veja lá atrás, lá no final, Netuno, que está lá a 4,5 bilhões de quilômetros, tá? É muita distância, tá? Bem longe, tá certo? Então aqui dá para a gente ter uma noção de distância entre os planetas nesse desenho aqui, nessa representação, tá certo? Ah, deu para entender agora? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar agora. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Pessoal, vamos falar da zona habitável. Então, como o professor já falou para vocês, a Terra ela se encontra no Sistema Solar numa região chamada de zona habitável, tá? Então vejam aqui, tem uma representação aqui representando o Sistema Solar e os primeiros planetas. Olha aqui o Sol, esse primeiro círculo aqui é a órbita de Mercúrio, que é o primeiro planeta, tá? Aqui nesse segundo círculo, nós temos aqui a órbita de Vênus, tá? Segundo planeta. E no terceiro planeta aqui, ó, nós temos a órbita da Terra, tá? Nessa parte mais verde aqui, ó, é a Terra. E na parte, no 3 aqui, nessa última aqui, nós temos Marte, tá? Então vejam que essa zona verde aqui, ó, essa parte verde é onde que a Terra ela faz o movimento aqui, né? O movimento em volta do Sol, da órbita em volta do Sol aqui. Então essa é a zona habitável. Ou seja, se a Terra tivesse muito fora para dentro aqui, nessa parte vermelha, aqui é muito quente. Possivelmente não haveria vida na Terra da maneira como a gente conhece. Da mesma forma aqui, se a Terra tivesse muito para fora, nessa parte mais azul aqui, seria muito frio. Então, da mesma forma, talvez essa zona muito fria não permitisse a vida na Terra como a gente conhece, tá?
Então vejam que a Terra está num local privilegiado em relação ao Sol, nessa zona aqui habitável que permite que tenha vida na Terra, tá? Beleza? Então essa aqui é a zona habitável. Vamos andar. Como que é o nosso planeta Terra? Então, como a gente já viu, nosso planeta, ele tem belas paisagens, tá? Montanhas, as praias, né, o nosso céu, o relevo em geral, né, os contornos dos oceanos, dos mares. Será que foi sempre assim? Com certeza não, né, gente? Bem no passado não era assim. Como eu falei para vocês, ao longo do tempo, as características físicas do planeta Terra vão mudando, tá? Vão mudando com o tempo. A gente não percebe isso porque a nossa vida dos seres humanos ela é curtíssima em relação ao tempo de vida da Terra, das coisas que acontecem na Terra, né? Então, tudo acontece em milhares e milhões de anos e a nossa vida é bem curta, então a gente não percebe essas mudanças muito radicalmente, tá? Então, assim, por exemplo, será que o nosso ar atmosférico ele foi sempre assim? O ar ele tinha bastante oxigênio no passado? Não tinha, não? Com certeza não tinha tanto oxigênio. Será que as montanhas eram dessa altura, eram altas, eram baixas? Né? Com certeza não era assim, tá? Algumas eram mais altas, outras eram mais baixas, né? Será que onde existe mar hoje existia no passado? Possivelmente não seja assim, tá? Então isso acontece com as mudanças, né? Essas mudanças que acontecem ao longo do tempo no nosso planeta. Opa! O que é isso? A Terra é uma melancia? Pessoal, aqui nós vamos comparar, agora fazer uma comparação, como se a Terra fosse uma melancia. Nós vamos estudar as camadas internas do planeta Terra. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente corta uma melancia, a gente vê aqui um pedaço da melancia, então a gente vê que tem a casquinha de fora, mais verdinha, depois tem uma casca diferente aqui, né, mais branquinha, tem a parte que a gente come da melancia, né. Da mesma forma, se a gente fosse pegar e tirar uma fatia do nosso planeta, né, a gente teria umas espécies de camadas, tá? E essas camadas que a gente vai ver agora como que funciona, tá? Como se a gente pegasse, tirasse um pedaço da Terra e a gente observasse as camadas, tá, pessoal? Essas camadas aqui, elas são elas não têm uma diferença assim que seja visível entre elas, tá, pessoal? É uma forma apenas assim da gente poder estudar e compreender melhor. Não quer dizer que ela vai ter bem certinho divididas essas camadas se a gente pudesse cortar o planeta e ver realmente. É mais uma simulação para facilitar o entendimento, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma outra imagem que mostra a Terra cortada ao meio e que aparecem as suas camadas. Nós temos aqui, ó, a parte mais externa, aqui nós temos a crosta, tá? Que a gente chama de crosta. É a parte mais externa que fica por fora, onde tem ali o contato com a água, é onde que a gente vive nessa parte aí, pisando sobre o solo. Então a crosta terrestre é a parte mais externa, tá? Que pega a parte externa, a parte de fora, e ela tem ali uma distância, né? Ela não é uma camada grossa, ela é fina, que varia de 7 km até 70 km. Então, nos locais onde existem montanhas, por exemplo, essa camada é mais grossa, lógico. As montanhas, então, ela acaba ficando mais grossa. E as partes mais finas geralmente estão localizadas onde está o oceano, no caso, no fundo do mar, né? Então as partes são mais finas, tá? E a temperatura nessa camada e na crosta, ela também é mais amena, tá? Ela é mais amena. Conforme o local, conforme a profundidade, se for mais profundo, alguns locais podem chegar aí a 1000 graus centígrados de temperatura, tá? A composição dela são rochas, né? Rochas sólidas de minerais, né? Então no estado físico sólido. Então as rochas que a gente conhece, que
que formam aí as montanhas, tal. E no subsolo também existem as camadas mais profundas aí da crosta, que são formadas por rochas sólidas de minerais, tá? Beleza? Depois nós temos, abaixo da crosta, nós temos o manto, tá? O manto, que tem já uma espessura bem maior. Olhe bem a diferença, 2.900 km de espessura. Então a grossura, né, desse manto aqui, é claro que é uma representação, um desenho, mas é uma profundidade aqui de 2.900 km, dependendo do local, né, do planeta, tá? E aqui a temperatura também já é uma temperatura mais elevada, podendo chegar aí a 3.000 graus de temperatura. Então é bem quente aqui, tá? Bem quente. Então aqui acontece o seguinte: no manto, nessa parte, existem rochas, né? Rochas sólidas, existem rochas sólidas, mas também existem rochas pastosas. Pastosas, o que que é? Elas estão em formato de magma. O que que é o magma? É aquele material que é expelido dos vulcões, quando os vulcões entram em erupção, por exemplo. Então esse magma é rocha líquida, ela está pastosa, quase líquida, então ela é derramada para fora devido a essa grande temperatura que existe ali no manto, né? Então às vezes quando tem alguma rachadura ou numa montanha, no caso vulcões, né, esse magma ele acaba saindo para fora, né? Acaba saindo para fora como aquelas erupções vulcânicas, que daí ele escorre, depois ele resfria e vai formar outras rochas sólidas, no caso, depois que ele esfriar, tá? Então esse é o manto, que é a segunda camada. E depois nós temos a camada interna aqui, que está dividida em duas partes, que é o núcleo, que é o núcleo externo e o núcleo interno, tá? E aqui é mais quente ainda, tá? Aí varia de 3.000 graus até 6.000 graus de temperatura, tá? Isso é muito quente, tá? E a espessura do núcleo, então ele vai de 2.900 km da profundidade ali até 6.400 km, tá? Então também é bem extenso, bem espesso o núcleo, tá? Então ele está dividido em duas partes. O núcleo externo, essa parte mais externa do núcleo aqui, ela é composta de metais líquidos, tá? Os metais estão em forma de líquido. Ali tem ferro e níquel, tá? São dois metais, ferro e o níquel, que está em formato líquido. E o núcleo interno, ele é uma esfera sólida de ferro e níquel, tá? Então o núcleo, essa parte interna, essa esfera central da Terra, ela é uma esfera sólida, e aqui nessa parte do núcleo externo ela é líquida. Então essa esfera sólida aqui no centro, ela acaba que rodando, né? Ela acaba rodando mais rapidamente que a parte externa, né? Que é a rotação da Terra. Então isso faz com que gere um campo eletromagnético, aquele mesmo campo lá que é responsável pelo funcionamento dos aparelhos eletrônicos, né? Que a gente tem, beleza? Certinho? Então, pessoal, essas são as camadas internas da nossa Terra. Tá? Então, assim, ó, o interior da Terra é formado então pelas camadas a crosta, o manto e o núcleo, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Certinho? Tá certo? Vamos aqui a outras camadas, tá? Temos outras camadas também, tá? Vamos ver aqui. Além das camadas internas da Terra, nós temos as camadas aqui externas. Vamos ver aqui que a gente vai estudar agora. Olha aqui, ó. Nós temos também a hidrosfera, tá? O que significa, do grego, essa palavra hidrosfera significa a esfera de água, tá? Então corresponde ali a toda a água que existe no nosso planeta, tá? Toda a água que existe no nosso planeta a gente chama de hidrosfera, tá? Depois nós temos aqui, ó, a litosfera, né, que significa esfera de rocha. Corresponde à crosta, né? Então a crosta terrestre, aquela camada que a gente viu, a primeira camada, e uma parte ali, a parte mais de cima do manto, né? Pega uma parte do manto, então a litosfera, tá? Essa parte mais superior, né? Superior aqui do planeta, né? Que pega ali um pouquinho, pega um pouquinho do manto, né? O manto e a camada da superfície, mais da crosta terrestre, tá?
E depois nós temos aqui a atmosfera. A atmosfera significa esfera de vapor. Então todos os gases que envolvem a Terra, né, que estão no nosso ar, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, o metano, né, os vapores de água, todos esses gases formam a nossa atmosfera, tá? Formam a atmosfera, beleza? E a biosfera é o conjunto de todas essas regiões aí onde que é possível vida, tá? Então, o conjunto de todas as regiões do planeta Terra onde é possível a vida, a gente chama de biosfera, né? Bio é vida, esfera de vida, tá? Então, esses locais onde que é possível a vida, a gente chama de biosfera, beleza? Certo, pessoal? Uma coisa que vocês têm que lembrar aqui, ó. Essas divisões da Terra por camadas, ela é só mesmo para facilitar o nosso entendimento, facilitar o estudo. Porque na verdade está tudo interligado, tá, gente? Está tudo interligado. Não tem assim um limite fixo para dizer, por exemplo, assim que a hidrosfera termina aqui e não vai para lá. Porque muitas vezes a hidrosfera, como eu falei para vocês aqui, ó, a hidrosfera é toda a água presente na Terra. Mas, por exemplo, nós temos água na atmosfera. Como eu falei para vocês, nós temos vapor de água na atmosfera. Nós temos as nuvens aqui, ó, na atmosfera. Então, assim, como a hidrosfera a água faz parte da hidrosfera. Então, a água que está nas nuvens também está lá na atmosfera. Então, está tudo interligado, tá, pessoal? A gente separa assim por camadas para facilitar o nosso estudo, tá? Não tem como a gente, mesmo da mesma forma lá as camadas da Terra, a crosta, o manto e o núcleo, aquelas divisões que existem lá, elas não são bem não são divisões fixas, né, pessoal? Não tem uma linha que define, é mais ou menos por estudos que são feitos para chegar naquela conclusão ali, que são feitos aquelas representações, aqueles desenhos para a gente poder entender um pouco melhor como que é, tá? Não quer dizer que cada camada tem então uma linha bem fixa lá, e nem mesmo aquelas distâncias que eu passei para vocês lá, espessuras, temperaturas, não quer dizer que elas sejam exatas, né, pessoal? Existem bastante variações, tá? Beleza? Então aqui termina a nossa aula aqui. O professor agora vai mostrar para vocês um pouco da atividade, tá? Vamos lá. Aqui nós estamos na atividade então da semana, pessoal. Vocês vão copiar no caderno aqui, ó. As instruções estão aqui, ó. Sempre leiam as instruções. Vocês vão copiar somente as questões, tá? Somente as questões e respondê-las no caderno. Não precisa enviar para o professor, tá? Porque o professor já falou que vai fazer a correção, vai cobrar de vocês, vai explicar na sala, ele vai tirar as dúvidas na sala, e o professor vai fazer a correção e vai dar nota do caderno quando as aulas presenciais retornarem, tá? Beleza? Então vocês fazem, deixam no caderno bonitinho. Hoje aqui vocês vão fazer só as questões, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem falar com o professor lá no fórum do AVA ou no grupo do WhatsApp, tá? Então vocês vão ler aqui, vocês vão usar o livro de vocês, né? Vão ler lá da página 80 até 84, tá? Leiam lá que tem esse conteúdo lá para vocês tirarem algumas dúvidas que ficaram, tá? Então aqui tem um textinho, vocês dão uma lida, depois vocês vão responder aqui. Tem aqui, ó, copia e responda no caderno. Então você vai copiar aqui a questão, copia a questão e responde no caderno. O número 1 está aqui, depois tem mais um textinho, você só vai ler aqui. Daí depois aqui você vai continuar. Número 2, né? Copia só a parte que está em azul aqui, né? Não precisa copiar, copia no caderno. Aqui, ó. Copia só o que está em azul, as 5 questões, responde no caderno, coloca a data bonitinho lá da semana que foi e faz e deixa no caderno, tá? Então isso aqui que é o que vocês vão fazer, né, durante a semana. Beleza, pessoal? Então até a próxima.